Olá, meus amigos. Quero meditar uma palavra com vocês. Quero ler um trecho primeiro, que está em Mateus 25, no versículo 31 e em diante, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e todas as nações serão reunidas diante dele, todas, e apartará uns dos outros, como pastor aparta dos bodes as suas ovelhas, e aporá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele relata aqui que é todas as nações. E para muitos crentes e cristãos que não andam como eles, não vivem como esse mundo vive. E eu vou martelar essa história enquanto Deus me der força. A Igreja de Cristo é santa e intocável. Mas os que se apoderam do reino pela força, que fazem do reino fonte de lucro, esses têm que ser declarados. Irmãos, tem milhões sendo cegos. E aqui a Bíblia nos diz, amigo, que ele vai reunir as nações. É de todas as nações. É indiano, vai conviver contigo no paraíso, no reino celestial. É árabe, é palestino, é americano, é português de Portugal, é brasileiro. Todos. E isso será uma afronta para quem não entende até hoje o Evangelho, porque tu não congrega comigo, porque tu não anda comigo, porque tu não faz parte da denominação. Como se isso fosse uma prioridade do reino. Mas ele vai separar os bodes e as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Aí ele diz o seguinte no versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. É a característica das ovelhas, irmãos. Não é a instituição, mas é o seu coração em Cristo, por Cristo e com Cristo, aonde você estiver. O Evangelho é simples, muito simples. A hermenêutica do Evangelho, a Bíblia interpreta a Bíblia, irmão. Sem complicações, irmão, etimológica, exegética, nada disso. Está aqui. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estive nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e foste ver-te. E respondeu o rei: lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, e estando nu não me vestiste, e enfermos e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, a Igreja de Cristo, ela é conhecida como está em Mateus
em João 13, versículo 35 e o 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, o que está acontecendo, irmão? Minha irmã, meu irmão, o que está acontecendo? Quem foi que vos enganou, irmão? Quem foi? Uma das questões fundamentais do cristianismo, do evangelho, é o socorro ao próximo, irmão. Se eu não me engano, a igreja de Corinto sustentava 3.000 famílias e 1.500 prostitutas atuantes. Nós temos que orar ao Senhor, irmão, para revigorar, para aquele que não tem venha ter, e aquele que tem venha lhe ser acrescentado 100 vezes mais. O amor ao próximo, ao semelhante. Nós não conhecemos escolas cristãs gratuitas, cursos gratuitos, médicos. Irmão, existem hoje igrejas gigantescas, irmão, e não tem um médico gratuito, um ginecologista, um cardiologista, um corte de cabelo, remédios gratuitos, cesta básica gratuita. Quando nós fazemos cesta básica, é saldo que nós damos para a pessoa e fubar. Eu quero lhe dizer isso, irmão. Quando a palavra diz no capítulo 2 do livro de Atos que todas as necessidades deles eram socorridas, no grego significa que todas as necessidades significava que era estancado o mal da existência da vida do homem. Ou seja, se o problema dele era algo dentário, era socorrido completamente a sua arcada dentária. Se o problema dele era emprego, era lhe dado curso, instrumentos para trabalho. Se era fome, era suprido de forma poderosa e plena toda a vida daquela pessoa. Hoje nós socorremos em parte, irmão. É porque Deus tem se revelado em parte nessa nossa vida medíocre, nesse evangelho fajuto, mentiroso, acomodados. Vós sois acomodados. Gostam de agir desse jeito. Gostam de congregar desse jeito. O amor está escrito. Sabe o que nós lemos? Eu vou ler de novo, irmão. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. É Cristo falando. O padrão de amor não é teu, minha irmã, nem desse pastor que tu segue. A palavra dele vale mais do que a de Cristo. O padrão de amor agora é de Cristo. Tudo que Cristo fez, como Paulo fala, Pedro fala, segui as vossas pisadas. É desse padrão, meus irmãos. Irmãos, olha o que eu vou dizer para vocês. Sabe por que estamos tão, nesse período nosso, nos últimos dias, é tão difícil, irmão, a propagação do Evangelho? Tu vê quanta destruição surgiu, quantos pastores e falsos profetas surgiram, é porque nós não temos feito nada, irmão. Nós nos acomodamos. Nós temos o entendimento de Cristo, de um Messias muito chulo, que não é o Messias da Escritura. Qual é a necessidade de você ser salvo? Nenhuma, irmão. Quais as tuas aflições, comparado com os países que sofrem fome, comparado com vizinhos da nossa sociedade que passam fome? Irmão, existe uma casa de rico, 2, 3 casas depois é uma casa de pobre. É uma discriminação pelos próprios evangélicos, irmão. Paulo fala isso. Eu só vou punir os que estão de fora quando dentro de vós for punido um ao outro. Vocês que devem ter o conserto. Então, meus irmãos, o que nós temos feito? É todas as nações que vão ser unidas, irmão. Não são igrejas, são nações. E o interessante, sabe quem são os salvos? São os que socorreram pobres, irmão, que tiveram Cristo em sua vida e manifestaram amor por Cristo, se utilizaram da pobreza dos outros para manifestar o amor que Deus tinha por eles e pelos outros. Então você vê que a qualidade de pobre na terra, ela é colocada para que nós possamos entender que é ali que o amor de Cristo será manifesto. Não é no teu congregar, no teu cultozinho, na tua oração, no teu dizimozinho. Mas é um compromisso com o seu próximo. Sabe por que você não tem compromisso com o seu próximo? Porque requer tempo, irmão. E tempo é uma coisa que nos dias você não tem. E você enche a boca para falar que é crente cristão, pertence à igreja de Cristo. Tu pertence à igreja do diabo, irmão. Uma mentalidade maligna, empobrecida, não entendeu o Evangelho. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Caio Fábio, que ele tentou unir em 2004, em 94 os evangélicos, que ele tinha previsto que isso iria acontecer. Irmão, olha na nossa volta o que fizeram.
A Bíblia diz no livro de Atos. Tu acredita que tem crente que chega para mim e fala que hoje é outro tempo, não é o mesmo tempo do livro de Atos? Como se Deus tivesse mudado. A Bíblia diz no livro de Atos que as pessoas tinham temor de se aproximar da igreja porque elas sabiam o que iria fazer, irmão. Para entrar dentro daquela comunidade cristã era necessário vender tudo e repartir com os pobres. Tu tem enriquecido, irmão. Tu está com 5, 6 casas. Tu está com 2, 3 carros. Irmãos desempregados, sem curso, sem escola, sem nada, sem sobreviver, sem dignidade, sem botar pão em sua casa, sustento em sua casa. E tu vai dar paz do Senhor para ele, dizendo que tu é crente, que tu é irmão em Cristo Jesus. Vós sois filhos do maligno, raça de víbora. É por causa de vocês que essa merda desse país, desse mundo, está do jeito que está. Esse evangelho está do jeito que está. A minha oração, meu irmão, é angústia e tribulação sobre aquele que obra o mal. E não existe mal maior daquele que sabe o bem que deve fazer o seu irmão e não faz. Então eu vejo irmãos questionarem seus pastores, mas não fazerem nada, não mudarem da sua vossa maneira de pensar. Remova o teu marco antigo, irmão. Remova a sua cerca. Aumenta as suas fronteiras, irmão. Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu, padrão, o amor é de Cristo. Já não é mais teu, irmão. E como nós lemos no texto, os que serão salvos, em Mateus 25, as ovelhas da direita são os que fizeram a obra do Pai. Obedeceram, buscaram isso em Deus. Lembre-se disso, toda pobreza, todo o problema que está na sua volta é uma grande oportunidade de Deus na tua vida, de você manifestar o Cristo que você tem. Parabéns, crentes. Dá para ver. Continue assim. Vergonha.